Está nos assistindo aí de outro estado, né? Seja bem-vindo, tá bom? Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, tá bom? Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que tem estado no meu coração, né? Eu confesso que que eu queria assim falar, né? Se fosse eu mesmo assim, eu queria falar de outra coisa aqui, eu queria pregar sobre outra coisa, né? Mas esse texto, na verdade, ele tem, durante toda essa semana, tem falado ao meu coração e eu preciso compartilhar com vocês isso, né? Porque entendo que Deus, ele quer falar não apenas comigo, mas com a igreja, tá bom? Conosco, com você que está me ouvindo aí nesse momento, tá bom? Você que está me ouvindo agora nesse momento, eu preciso que você abra a sua Bíblia aí no livro de Esdras, capítulo 3, tá bom? E aí, se alguém puder colocar aí, fixo, né? Aí, fixar aí, Esdras, capítulo 3, versículo de 1 a 3, tá bom? Esdras, capítulo 3, do versículo 1 a 3, eu quero compartilhar esses 3 versículos com vocês e nós vamos aqui tirar assim algumas lições do que Deus tem tratado no meu coração. Eu queria compartilhar com você, queria compartilhar com a igreja, queria compartilhar com você, amigo aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo, tá bom? E eu peço também que você compartilhe, tá bom? Compartilhe, né? Compartilhe, a gente está trazendo uma palavra, eu peço que você compartilhe no seu Facebook também, tá certo? Amém? Esdras capítulo 3, versículo 1 a 3, tá bom? Todos encontraram? Espada para o ar. Quem não encontrou aí, diga misericórdia. Misericórdia, né? Misericórdia. Você que encontrou aí, você dá um glória a Deus, aleluias, amém, maravilha, Senhor. Esdras capítulo 3, versículo de 1 a 3. Amém? E chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Versículo 2. E levantou-se Jesuá, filho de Zosadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Amém? Pai amado e soberano eterno Deus, que a Tua palavra, que haja nessa noite a revelação da Tua palavra em nossos corações, que ela possa, Deus, florescer em nossas vidas e possa frutificar em um nome de Jesus. Que cada lar, cada família, cada pessoa que nos ouve nesta noite, que nos ouvirá adiante em outro momento, que essa palavra, Deus, possa brotar em seus corações e possa florescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, o povo, quando você começa a ler o livro de Esdras, você vai ver que esse povo, eles estão retornando de um cativeiro. Eles estão sendo ali libertos, né? Livres pelo rei Ciro, um rei persa, né? E aí ele está liberando o povo de Israel a retornar novamente à sua terra natal, a Jerusalém. E o capítulo 2 de Esdras fala sobre esse retorno, né? E o versículo 3, depois de 7 meses que eles retornaram, depois de 7 meses, assim, parece que levou uma demora, né, para eles começarem a trabalhar, a fazer o trabalho. E a primeira coisa que eles fazem, a primeira posição, a primeira postura deles, né, eles aprenderam, eles entenderam que a coisa mais importante
né? Aquilo que era prioridade para eles, aquilo que era fundamental para aquela nação que estava novamente se reerguendo, né? O que era mais importante naquele momento, né? E a pedra principal ali era a presença de Deus, né? Coisa que os seus antepassados esqueceram, coisas que os seus antepassados eles deixaram para trás. Eles abandonaram o culto a Deus e começaram a cultuar outros deuses. Eles se desviaram da presença de Deus. E quando esse povo ele retorna para Jerusalém, a primeira postura deles, a primeira atitude deles foi cuidar primeiro de restaurar o altar de Deus. A primeira atitude deles foi restaurar o altar do Senhor, o altar onde era oferecido o culto, o altar onde era oferecido as ofertas, a adoração, né? A primeira coisa que eles fazem é organizar, é restaurar o culto a Deus, é trazer de volta o culto ao Senhor. Antes de falarem sobre a economia, antes deles falarem sobre política, sobre eleição, sobre direitos civis, antes deles falarem sobre a Carta Magna, antes deles falar sobre qualquer outra coisa, antes deles tratarem sobre qualquer outra coisa, eles vão restaurar o altar do Senhor. Eles vão restaurar, eles vão reedificar o altar de Deus, né? Antes deles reconstruir os muros, antes deles reconstruírem os portões que tinham sido queimados. Muros fala de segurança pública, né? Fala do exército ali e tal, segurança, proteção. Antes deles reconstruir os muros para trazer proteção, né, física, eles primeiro vão reconstruir o altar do Senhor. Antes eles vão reconstruir as suas vidas espirituais, o seu culto a Deus, aquilo que vai trazer benefício à sua vida espiritual, à sua aliança novamente ao Senhor. E o versículo 3, o final dele, diz que assim como estava escrito na lei de Moisés, eles cumpriram a palavra, eles cumpriram aquilo que a palavra de Deus trazia para eles, o que eles deveriam fazer, eles fizeram. Então eles têm como prioridade o culto a Deus, eles têm como prioridade o serviço a Deus, eles têm como prioridade renovar, restaurar essa aliança com Deus que fora quebrada por seus antepassados, né? Por aquelas pessoas que antecederam eles, líderes, sacerdotes, reis, os seus pais quebraram essa aliança. E agora o sacerdote Zorobabel, ele chama a responsabilidade e ele traz, né, como prioridade o altar do Senhor, né, o holocausto, onde eram oferecidos cultos. E assim, a reconstrução desses muros, a reconstrução desse altar, ela nos traz algumas coisas sim para a gente entender. A primeira coisa dela, eu queria falar sobre isso, né? A gente tem falado muito sobre avivamento, né, nesses dias, né? É o tempo do avivamento. Deus quer trazer um avivamento sobre o Brasil, sobre a sua igreja. Mas para a gente entender sobre avivamento, primeiro, o avivamento ele tem as suas raízes no arrependimento. Então, para que um avivamento de fato aconteça no Brasil, o Brasil ele precisa se arrepender. E o arrependimento ele não está ligado apenas a você saber que você errou, saber que você precisa buscar Deus, saber que você precisa cultuar Deus, saber que você precisa adorar Deus. Não está só nisso, mas está na questão desse pecado, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que tira você da presença de Deus, você essa coisa sair de você, não está mais no seu coração, né? O arrependimento é isso, é quando aquilo que te fazia mal, aquilo que te afastava de Deus, não mais domina você, não mais domina o teu ser, a tua carne, o teu espírito, as tuas emoções, né? Você agora é controlado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você entende isso e agora os prazeres do mundo, o pecado não mais domina você, então pode se chamar de um arrependimento. Você deu meia volta, né? Você deu meia volta, um arrependimento. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui desse povo, eles tinham unidade.
Se nós queremos de fato um avivamento no meio da igreja, no Brasil, na nossa nação, nós precisamos ter unidade nas igrejas. Não estou falando só em unidade na igreja local, mas eu estou falando de unidade no contexto geral, no contexto de ser igreja. Nós precisamos ser igreja e ter essa unidade no geral, no contexto geral. Nós precisamos ser unidos, ter comunhão, andar em unidade. O versículo 1 diz que eles eram como um homem só. Eles ficaram juntos, eles tiveram unidade, eles tiveram como prioridade o altar, a restauração, a reconstrução do altar de Deus. Então, para nós termos unidade, nós precisamos entender o seguinte: a unidade ela vai nos levar a falar a mesma linguagem. Nós precisamos falar a mesma linguagem, nós precisamos ter a mesma fala, a mesma linguagem. Nós não podemos ter uma linguagem diferente. Sabe, a gente precisa ter a mesma visão. A unidade ela nos leva a ter a mesma visão, a ter a mesma linguagem, nos leva a ter o mesmo entendimento. Eu posso muitas das vezes não concordar, mas eu em comunhão, em unidade, eu vou abrir mão daquilo que eu acho que é importante só para mim. Eu vou abrir mão em benefício da unidade, em benefício da comunhão, aonde todo o grupo vai ganhar, aonde todo o corpo de Cristo vai sair fortalecido. Isso é unidade, né? E o Salmo 133, bem conhecido, diz que aonde há unidade, aonde há comunhão, a vida e a bênção para sempre. Então, irmãos, nós vivemos há 2 semanas, 3 semanas atrás, nós tivemos um decreto de um jejum nacional. Nós tivemos um decreto do nosso presidente, de um jejum nacional, né? Eu só via isso na Bíblia. Eu só vi isso no contexto bíblico aqui, né? Quando os grandes reis, as grandes autoridades, eles se curvavam diante do Senhor, eles levantavam um jejum, eles levantavam não apenas só um dia, mas dias de jejum, de consagração, né? De oração. Eles vinham ao arrependimento e todo o povo, eles abraçavam aquele comando, aquele chamado do rei ou da autoridade, né? Josafá foi um dos reis de Israel que levantou um decreto, levantou um jejum, né? Aonde ele buscou a presença de Deus, ele se arrependeu, ele buscou o Senhor e disse: Senhor, esse inimigo aí, ele não está nos afrontando, ele está afrontando o Senhor, né? Então entra agora, né, com a tua provisão em nossas vidas. Então a unidade e a comunhão, ela vai atrair a presença de Deus. A unidade e a comunhão, ela chama a atenção de Deus, né? A unidade, ela gera favor, né? a favor para aquele povo que está em unidade. Ele gera ali a provisão de Deus. Quem está em unidade ali, o Senhor, Ele ordena a vida, Ele ordena a bênção para todos sempre. Esse povo aqui, eles estavam em unidade. Eles tinham unidade no que eles estavam falando, eles tinham unidade na visão deles, eles tinham unidade no entendimento, na compreensão. Eles estavam ali comprometidos, eles estavam ali agora abraçados, né, com um propósito único de reerguer o altar do Senhor, de reativar o culto a Deus, de colocar novamente os cultos ao Senhor, né? Agora como a lei de Moisés mandava, como a palavra mandava, ordenava. Então eles tinham unidade. Um dos nossos erros nos dias de hoje é falar mal de igrejas. Um dos nossos erros hoje é falar mal de pastores. Nós batemos em nós mesmos. Nós falamos mal do nosso próprio corpo. Vocês estão entendendo, queridos? Então, nós precisamos ter unidade. Unidade, pastor, mas tem muitos pastores que fazem isso, fazem aquilo. Tudo bem. Você também não precisa também estar fortalecendo e comentando e falando desses erros, né? Você pode orar a Deus, você pode levar isso até Deus, que é o justo, que é justo, né? Você pode levar essa causa até o Senhor.
mas não ficar falando, compartilhando, falando mal, né, de igreja, das igrejas, de pastores, de líderes, né? Não, pare com isso. Você não está vivendo em unidade, né? Você está vivendo em desunião, você não tá vivendo em comunhão, né? Então, o apóstolo Paulo, ele chama a igreja de Corinto de igreja. A igreja de Corinto, ele os chama de irmãos, os meus irmãos, a igreja de Corinto. E quando você vai estudar a igreja de Corinto, era uma igreja que estava totalmente com princípios que não eram cristãos, com princípios que iam de encontro aos princípios de Deus. Mas Paulo está chamando ele de irmãos, estão chamando ele de irmãos. Paulo está chamando eles de companheiros, de ministério, de obra. Paulo está se preocupando com eles. Paulo está sempre escrevendo uma carta para eles. Paulo está mandando, talvez ali, o seu melhor discípulo, que é Tito, para cuidar daquele povo, para cuidar daquela igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele não os trata com indiferenças. Pelo contrário, ele fala: vocês, igreja do Senhor, vocês, meus irmãos, meus companheiros, meus colaboradores de ministério. Então, irmãos, por que nós, nesses dias, não podemos andar em unidade como igreja? Por que nós não podemos andar em unidade, né, com a igreja, né, com a Batista, né, com a Assembleia, as Assembleias, seja elas tradicionais ou não, né, as presbiterianas? Cada um tem a sua doutrina, né, pode convergir um pouco, mas são igreja do Senhor. Nós precisamos estar andando em unidade. Qual é a visão nossa de igreja? Qual é a visão, qual é o nosso papel hoje de igreja em unidade? É expandir, é avançar como igreja, é pregar, é levar o evangelho, as boas novas aos quebrantados de coração, a pôr em liberdade os algemados, né? A proclamar o ano aceitável do Senhor. Vocês estão entendendo? Isaías 61. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso papel como igreja, é plantar a cultura do reino de Deus aqui, nesta terra. Esse é o nosso papel como igreja. Nós precisamos andar em unidade. Mas infelizmente não é o que tem acontecido, né? E esses dias de pandemia, esses dias onde nós estamos sofrendo aí, né, com esse vírus, com esse mal, né, a quarentena, eu creio que Deus, Ele está unindo a sua igreja. Eu vejo Deus trabalhando para que a sua igreja, a igreja gloriosa, a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, ela possa estar em unidade, na oração, no jejum, na proclamação da palavra, né? Agora nós podemos ver aí direto aí cultos online, lives, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós estamos vendo isso está muito aberto isso, igrejas e mais igrejas. Glória a Deus por isso, né? A palavra de Deus parou as questões doutrinárias. Agora, não, a proclamação do Evangelho, da essência do Evangelho. Jesus está voltando, arrependa-se, se converta, volte-se para Deus, Jesus está vindo, o arrebatamento da igreja. Essa tem sido a mensagem dos dias de hoje. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos continuar andando em unidade. Aqui, a unidade aqui também lá no livro de Atos, né? Eles estavam todos reunidos ali, num só propósito. Qual era o propósito? A vinda, a descida do Espírito Santo. Eles estavam desejosos pela presença do Espírito Santo. Esse é o papel, esse é o desejo desse povo aqui que retornou do cativeiro. Esse é o desejo deles, cultuar Deus, a presença de Deus. O propósito deles aqui, eles estão numa só visão, numa só fala. Eles têm um desejo comum, O desejo comum é a presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante. A presença de Deus é o fundamental. A presença de Deus é o essencial aqui para nós. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos cultuar Deus. Um povo numa só fala, numa só visão, num só pensamento. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos recomeçar da maneira correta. Nós precisamos recomeçar fazendo o que é importante, o que é prioridade, o que é essencial.
buscando a presença de Deus, em comunhão, em unidade. Amém, irmãos? Primeiro quesito para nós que estamos querendo o avivamento nesses dias, né, nesses anos que virão, é unidade no meio da igreja. Precisamos ter unidade no meio da igreja. E deixa eu falar uma coisa para nós aqui. Nós estamos falando também sobre sacerdócio. Esse é um dos papéis do sacerdote. É trazer unidade para o povo no meio da igreja. É trazer unidade. Os líderes, os pastores, os profetas desses dias, o nosso papel hoje é de trazer a unidade para o meio da igreja. Trazer a comunhão para o meio da igreja. Né? O nosso papel hoje é de trazer esse povo, esse entendimento ao povo, né? De que a unidade, ela atrai a presença de Deus. Deus, ele se agrada da comunhão, da unidade. Aonde está a unidade, o Senhor está presente ali. Primeira coisa, a unidade. A segunda coisa que nós podemos aqui ver aqui é a edificação, né? E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, né? E seus irmãos, o sacerdote, e Zorobabel, né? Eles edificaram a edificação do altar. Edificar o altar. Não podemos construir um altar em qualquer lugar. Nós não podemos reerguer um altar de qualquer jeito. Nós não podemos reerguer um altar, né, em qualquer terra, em qualquer lugar. Não pode. Isso aí foi a Vatuse, tá bom? Nós não podemos reerguer um altar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos ter o cuidado. Nós precisamos ter um cuidado de onde nós vamos estar reedificando esse altar, né? E olha só. Eles, aqui no versículo 3, eles firmaram, né? Eles edificaram, eles firmaram o altar sobre suas bases, sobre as bases antigas. O templo de Salomão tinha sido destruído. Então, esse povo que retornou do cativeiro, eles vão lá, eles vão buscar, né? O templo está no chão, as paredes do templo estão no chão, está em ruína, está tudo destruído. Mas eles vão buscar lá, no templo, uma área do templo onde era destinada para o altar, para o sacrifício, para o culto, para a adoração. Eles vão lá numa área do templo onde era oferecido os holocaustos, o sacrifício, e eles erguem lá, eles restauram lá, no lugar do altar antigo, eles erguem, né, o altar do Senhor, aonde era, né, o altar antigo. Eles usam as bases, né, antigas. Então, irmãos, aonde nós estamos colocando as nossas bases? Aonde nós estamos lançando, aonde nós estamos edificando a nossa casa? Aonde você tem edificado a sua família? Aonde você tem edificado o teu casamento? Aonde você tem edificado, né, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus? Aonde você tem edificado o seu trabalho, né? O teu empreendimento? Onde você tem colocado a base do teu trabalho, do teu empreendimento? Então, a nossa edificação, a nossa base, ela é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é a nossa pedra fundamental. O Senhor Jesus, Ele é a nossa pedra angular. Ele é a nossa pedra. Eu queria ler alguns versículos com vocês. Efésios capítulo 2, tá bom? Eu vou ler com vocês, vocês podem somente anotar aí. Efésios capítulo 2, versículo 20, tá bom? Efésios 2, 20. Olha só. E edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora vamos ler Atos capítulo 4. Vamos ver lá o que diz. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós,
os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Esse aqui é Jesus. Jesus, ele foi rejeitado. A pedra que foi rejeitada foi Jesus pelos edificadores. Os edificadores deixaram Jesus de lado. A pedra fundamental é a pedra que vai trazer alinhamento. A pedra fundamental, a pedra principal, a pedra que vai trazer sustentação, que vai deixar concreto, vai deixar consolidada, fortalecida qualquer edifício para cima. A pedra principal é o que vai trazer o sustento para tudo aquilo que vai ser construído para cima. Jesus é a nossa pedra fundamental. Jesus é a nossa pedra, é a nossa rocha inabalável. Por isso, irmãos, eu comentava aqui em casa esses dias, muitas famílias, casamentos estão sendo destruídos. E muito por culpa, sabe, dos famosos. Tem muitos famosos aí casando e separando, assim, como se fosse uma brincadeira. As pessoas casam, passam 2, 3, 4, 5 dias, um mês e separam. Por quê? Porque as suas bases não estão em Jesus. Porque as suas bases não estão no Senhor, não estão na pedra principal, que é o Senhor Jesus. A nossa pedra de edificação, a nossa edificação precisa estar sobre as bases de Jesus, sobre a pedra que é Jesus. A nossa família precisa estar em Jesus. O teu casamento, o meu casamento precisa estar em Jesus. Os nossos filhos precisam estar edificados no Senhor Jesus. Se eles não estiverem no Senhor Jesus, eles vão ruir. Casamentos vão ruir, as famílias vão ruir. Porque a pedra principal, o que dá o sustento, o que fortalece, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, irmãos, muitas pessoas hoje estão brincando com casamento. Casam e se separam. Muitos têm medo hoje de casarem. Muitos preferem estar na fornicação. Muitos preferem hoje estar vivendo uma vida... eu não estou casado, então não tenho compromisso. Um engano. É um engano, é uma mentira de Satanás. É um engano, é uma mentira de Satanás. Acham que vivendo dessa maneira Deus vai estar se agradando. Acham que vivendo dessa maneira o Senhor está compactuando com isso. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o casamento perdeu os seus créditos, a sua identidade. As famílias hoje, as tradicionais hoje, estão perdendo os seus valores. Por quê? Porque muitos edificaram as suas casas, as suas famílias sobre o terreno areoso, lá de Mateus 7, 24 em diante. Eles edificaram a sua casa sobre a areia, e veio a tempestade, e veio as marés altas, e veio o vento, e sopraram com ímpeto sobre aquela casa, e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque não estavam com suas bases no Senhor Jesus. As pessoas, elas pegam os seus alicerces, suas bases, e vão edificar em qualquer lugar, no dinheiro, na fama, né? Nos contratos, nas empresas, né? Porque são bases areosas, não tem segurança alguma. Não tem segurança alguma. A base de sustentação principal é o Senhor Jesus. Se você ainda não fez isso, faça o mais rápido possível. Traga Jesus, coloque Jesus como a pedra principal, como a prioridade da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento, da sua família. Coloque como principal, como base principal, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. A edificação. Nós não podemos construir sobre qualquer coisa ou sobre qualquer terreno. Tem que ser sobre a pedra principal. Tem que ser sobre Jesus. Aonde você tem construído a sua casa, aonde você tem construído a sua família, onde você tem edificado a tua família, o teu casamento, a tua empresa, a tua vida. A tua vida, onde é que você tem edificado a tua vida? E terceiro, né? A terceira coisa aqui, eles estão agora reativando a adoração. Eles estão agora reativando o culto ao Senhor. E tem algo aqui que me chama a atenção, porque antes deles reconstruírem o templo, as paredes,
antes deles reformarem tudo isso, eles reativam o culto ao Senhor, a adoração, o sacrifício, a oferta ao Senhor. Então, a adoração a Deus, o culto a Deus, ele não está ligado ao preso, ele não está preso ao templo de paredes. O culto ao Senhor, ele não está preso a 4 paredes. Poxa, não está tendo culto lá no templo, eu também não vou cultuar, eu não vou adorar, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui dentro de casa aqui esperando, esperando tudo isso acabar. É um engano nosso, é um engano nosso. Esse texto aqui, o capítulo 3, nos mostra que mais importante do que paredes, mais importante do que templos, é a nossa vida com Deus, é a adoração, é o culto que nós prestamos a Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, ele vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 a 17 também fala. 1 Coríntios 6, 19, também Paulo está falando num contexto geral. Ele abrange a igreja no contexto geral. A igreja, o povo de Deus, a igreja gloriosa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. O culto deve acontecer em nossas vidas. O culto, o altar do Senhor hoje é a nossa vida, é a minha vida, é a tua vida. O apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, ele fala: fazei um culto racional ao Senhor, um culto inteligente. Ofereçam a vida de vocês como sacrifício puro e santo e agradável a Deus. Ele está dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e puro diante do Senhor, que façam um culto racional, um culto inteligente. O que Paulo está trazendo para nós é o seguinte: ei, vocês são a morada do Senhor, vocês são o templo do Espírito Santo. É aí que deve acontecer a adoração, o sacrifício. É aí que o lugar onde o Senhor deve habitar. É na vida de vocês que o Espírito Santo ele deve viver e habitar e fazer a diferença. Uma pessoa que tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo, uma pessoa que é o templo do Espírito Santo, ele é moldado por Deus, ele é mais parecido com Deus, ele vai se tornando mais parecido com Deus dia após dia, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele é o lugar secreto, ele é o lugar favorito, o lugar onde Deus gosta de estar e de habitar. Agora você pare para pensar e conheça uma pessoa que se diz que é cristã, mas não vive os princípios bíblicos. Você pare para pensar agora e pense uma pessoa que se diz cristão, mas não se parece nada com Cristo. Porque dentro dele tem mágoa, porque dentro dele tem rancor, porque dentro dele tem ódio. Porque dentro dele, ele está ali tomado pela raiva. Ele não anda em perdão. Ele não é perdoador, ele não anda em amor, ele não anda em misericórdia, ele não anda em graça, ele não anda fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ordena a nós fazermos. Esse aí está distante, ele não é templo do Senhor, ele não é casa do Senhor, ele não é morada do Senhor. A adoração, o culto, fala de relacionamento. O culto a Deus, a adoração fala de intimidade, fala de relacionamento. Eu adoro a Deus dentro do meu quarto. Eu adoro a Deus dentro da minha sala. Eu adoro a Deus dentro da garagem. Eu adoro a Deus no meio da rua. Eu adoro a Deus dentro do supermercado. Eu adoro a Deus dentro da feira. Eu adoro a Deus dentro da escola. Eu adoro a Deus dentro do trabalho. Dentro do meu estabelecimento de trabalho. Eu adoro a Deus. Eu me relaciono com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Amém, irmãos? A adoração fala de intimidade, a adoração fala de relacionamento. É essa a preocupação desse povo. Nós temos unidade, nós vamos edificar o altar do Senhor, sobre as bases certas, sobre as bases corretas, mas nós precisamos reativar o culto, a adoração ao Senhor. As ofertas eram sacrificadas ali ao Senhor.
Naqueles dias ainda era necessário sacrificar um animal. Ainda naqueles dias era necessário oferecer ali uma oferta de animal, acender o fogo, tirar a lenha, acender, levar o incenso, trocar o óleo. Todo esse trabalho, o Senhor Jesus, Ele é o símbolo de tudo isso. O Senhor Jesus, Ele lá em Hebreus capítulo 10, diz que é o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito, a pedra fundamental. Sabe, irmãos, é interessante? Nenhum judeu, nenhum homem no mundo pode cumprir a lei, ou poderia cumprir a lei. Nenhum homem no mundo poderia cumprir a lei. Aquilo que a lei exigia, nenhum homem poderia exigir, cumprir. Mas quando vem aquele que é perfeito, mas quando vem aquele que é o Senhor, quando vem aquele, o varão, a pedra fundamental, aquele que vai cumprir, que cumpriu todos os mandamentos, que cumpriu toda a lei, os judeus pegam e o crucificam. Os judeus pegam ele e matam. Aquele único que cumpriu a lei, aquele que foi fiel em tudo, obediente até a morte. Ele cumpriu todos os requisitos que a lei ordenava. O seu sangue foi suficiente para cumprir tudo aquilo que a lei exigia. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacrifício, Ele é a oferta, Ele é o holocausto, Ele é tudo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é completo, Jesus é completo. Então hoje, irmãos, nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos edificar as nossas bases corretas, num terreno correto, concreto, na base que é Jesus. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus. Efésios capítulo 3 diz que nós precisamos estar arraigados no Senhor, nesse terreno que é de amor. Amém, irmãos? Nós precisamos estar fundamentados no amor, no Evangelho, na Palavra de Deus. As nossas bases precisam ser essas nesses dias. Nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos edificar as bases corretas, nos terrenos corretos. Amém, irmãos? Para que o culto, para que a adoração, ela possa chegar como um cheiro suave e agradável ao Senhor. Para que o nosso culto, para que a nossa vida, ela possa subir como aroma suave ao nosso Deus. 3 coisas fundamentais, irmãos: unidade, edificação nas bases corretas e a adoração, o culto. O culto fala de relacionamento, né? Aqui então, o Espírito Santo, né? Seremos cada vez mais parecidos com o Senhor, quando eu sou a casa, o templo do Espírito Santo. Amém? Mais abaixo você vai ver que os cultos, né, as ofertas, né, o louvor, a adoração, ele começou a edificar também os líderes, os levitas. Os levitas agora começavam a sair com seus instrumentos, né? Os sacerdotes, agora todos eles consagrados, com suas vestes sacerdotais, todos preparados para o culto ao Senhor. Amém, irmãos? Então, queridos, você que nos ouve hoje, né? Deus, Ele tem nos levado a isso esses dias. Deus tem nos levado a viver esses dias dessa maneira. Unidade dentro de casa. Começa por dentro de casa. Quarentena, pessoal já meio que se estressando um com o outro. Unidade, ande em unidade. As igrejas precisam andar em unidade. O Senhor tem chamado a sua igreja a viver e andar em unidade. Amém? Que nós precisamos entender isso, o que Deus está falando conosco hoje. Nesses dias, nós precisamos andar em unidade. A segunda coisa nós precisamos edificar a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos estabelecimentos, os nossos empreendimentos, os nossos projetos, naquilo que é concreto, naquilo que vai nos trazer vigor, força, naquilo que vai nos deixar de pé. As bases, talvez as bases estejam lá. Talvez você esteja usando outras bases que não vão trazer segurança para você, para a tua família, para a tua casa. Talvez você tenha lançado a tua confiança em outras coisas. A base, a pedra fundamental é o Senhor Jesus.
A tua fé precisa estar no Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. A terceira coisa é a adoração, o culto. Amém? Eu sou a casa favorita do Senhor. Eu preciso ser a casa favorita do Senhor. Eu preciso ser o lugar onde o Espírito Santo de Deus ele gosta de estar. Eu preciso ser o lugar de adoração, do sacrifício. Eu preciso ser o lugar, o altar da adoração do Senhor. O meu coração, a minha vida precisa ser o santo dos santos. Amém? Aonde o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele tem lugar cativo. Aonde o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele tem total a primazia. Ele tem total direito sobre a minha vida. O Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém, irmãos? Você pode ler o capítulo 3, o restante nós lemos apenas os 3 primeiros versículos. Muita coisa poderosa, o livro de Esdras, capítulo 3. Leia ele por completo, tem muito ensinamento, Esdras, capítulo 3. Leia ele, martigue, medite, vai lá, né, pegue um rascunho, anote, tem muita coisa poderosa. O livro de Esdras, né, o capítulo 3 de Esdras, tem muita coisa poderosa que Deus tem falado nesses dias para a sua igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu creio que se você começar a colocar isso em prática na sua casa, na sua família, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Unidade, edificação e adoração. Amém? Unidade, edificar as bases corretas nos lugares certos, né? E a adoração e o culto ao Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês, tá bom? Eu quero orar com cada um de vocês. Pai, soberano e eterno Deus, eu quero, Deus, te apresentar, Senhor Jesus, esta noite, esta palavra, esse culto, ó Deus, de adoração, aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, aquilo que fala, Deus, de unidade nesses dias, Senhor, aquilo que fala, Deus, de edificação, as bases, ó Deus, aquilo que nós precisamos estar ali cessados no Senhor, Deus, aquilo que fala, Deus, da adoração, do culto, Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar, Deus, andando nesta linha, que nós possamos, ó Deus, estar com as nossas bases, ó Deus, no Senhor, que a nossa fé esteja no Senhor, que não sejam, ó Deus, as coisas externas que tirem, ó Deus, que abalem a nossa fé, mas que o nosso interior, aquilo que não é visível, aquilo que não é, Deus, ali, que não é palpável, mas que isso seja, Deus, que os nossos olhos estejam nisso, que a nossa fé esteja baseada nisso, que a nossa base, que a nossa aliança esteja no Senhor, que as nossas raízes estejam firmadas no Senhor, em o nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua igreja, que a igreja, Deus, gloriosa, que nesse dia nós possamos despertar para a unidade, que nesse dia nós possamos despertar para a comunhão, para a edificação, para o louvor, para a adoração, para o culto, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, desperta a tua igreja, as famílias, ó Deus, os lares, os casamentos, em o nome de Jesus, que haja, Deus, unidade nos casamentos, que haja unidade no meio da família, que haja, ó Deus, edificação, as bases, os lançamentos das bases, dos alicerces, estejam no Senhor Jesus. Que o culto nos lares, ó Deus, que os cultos no meio das famílias possam estar acontecendo, que possam estar sendo restaurados no nome do Senhor Jesus, Pai, que vidas sejam restauradas, que o lugar, Deus, da adoração, Deus, que a casa favorita, Deus, que o templo do Teu Espírito Santo estejam sendo restaurados nesses dias, no nome do Senhor Jesus, que o verdadeiro culto, que a verdadeira adoração, que o verdadeiro louvor, que a verdadeira oferta possa estar subindo, Deus, como um cheiro suave e agradável a Ti, em nome de Jesus. Aleluias! Querido, meu amigo, meu irmão, igreja do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida a bênção sem medida. Amém? Que a tua família, que os teus projetos, que os teus sonhos, eles prosperem no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de vocês, sobre os teus familiares, que se tiver alguém enfermo nesse momento, que haja cura sobre a vida deles, no nome do Senhor Jesus. O lugar onde eles estiverem agora, que haja cura, que os seus familiares sejam curados, sejam alcançados por esta palavra,
Palavra do Senhor, é nessa palavra que nós queremos lançar a nossa fé. É sobre essa palavra que nós queremos lançar aquilo que nós cremos, né? A nossa fé, a edificação da nossa fé, é sobre essa palavra também. Nós lemos aqui que os sacerdotes, eles cumpriram, eles fizeram tudo aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Tudo aquilo que a lei de Moisés dizia. É sobre essa palavra que eu quero lançar a minha fé. Essa palavra que diz que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. A palavra de Deus diz que nós oraríamos, colocaríamos as mãos nos enfermos e eles seriam curados. E é sobre essa palavra que eu quero lançar sobre a tua vida, sobre os teus familiares, que aonde eles estiverem, que o Senhor esteja curando eles agora, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que se tem algum irmão da igreja aqui que se senta enfermo, que não está se sentindo bem, eu declaro a cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Que toda enfermidade sai, que toda dor, todo resfriado, que toda falta de ar, que toda a infecção vá embora no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor corram e te alcancem. Que as tuas mãos sejam mãos abençoadoras, prósperas. Que você esteja disposto a ofertar, a liberar para você prosperar. Que os teus pés sejam os pés que estejam dispostos a correr para pregar o Evangelho. E aonde você colocar a planta dos teus pés, você seja abençoado, você seja próspero, você seja bem sucedido em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o meu Deus, que o meu Senhor, Ele faça vocês prosperarem. Que Ele faça, que Ele possa prover na tua vida, na tua necessidade. E que ainda essa semana você possa ser surpreendido pelo meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Essa semana, né, nós tivemos o decreto, né, a prorrogação de mais 15 dias, né, de quarentena. E nós estamos achando, né, que vai ainda levar todo o mês de maio e talvez a gente entre pelo mês de junho. E o nosso papel, irmãos, é continuar orando, é continuar adorando, é continuar lendo, meditando na palavra de Deus, é continuar confiante no Senhor. Amém? Os cultos nos lares, né? Eu preciso que você que é o líder da sua casa, o sacerdote, o profeta aí, eu preciso que você se levante nesses dias como um homem de Deus que você é, e chame a responsabilidade, né? E tome aquilo que é prioridade para a sua família. A presença de Deus, ela é prioridade para a tua casa. A presença do Senhor, o Senhor Jesus, a pedra fundamental, Ele precisa estar aí. Ele precisa ser prioridade na tua família. Por favor, assuma essa responsabilidade, chama essa responsabilidade para você. Homem, você que é pai, você que é o líder da sua família, né? Nos sábados, as células precisam acontecer. Amém? Reúna a sua família. Pastor, eu trabalho no sábado, um dia sim, um dia não. Na sexta-feira, então reúna a sua família na sexta. Amém? Quinta-feira, nós temos pelo Skype, né? O nosso culto de ensino da palavra. Eu abri na quinta-feira também no Instagram, porque algumas pessoas estavam tendo dificuldade no Skype, então eu abri no Instagram. Mas pelo Skype, né? A gente fica mais interno, a gente vai batendo um papo também, dá para conversar, tá bom? Então, na semana, tá bom? A gente está fazendo algumas visitas já. A oração de manhã, 6 às 7. Oração de 13 às 14. E oração de 23 horas às 0 horas, tá bom? Esses 3 horários durante o dia. Orem pela igreja, orem pelos familiares, tá bom? Ore pela sua família, ore pelas nossas vidas também. Amém, irmãos? Deixa eu dar um aviso para vocês. Nós estamos com um projeto de fazer um sopão, vamos dizer, da caridade, né? Nós queremos fazer um sopão, distribuir um sopão. Nós queremos fazer um sopão, né, para distribuir em algumas praças. Por exemplo, nós temos aqui a Praça de Boa Viagem, né? Nós temos ali Prazeres, ali o viaduto ali de Prazeres, né? Então nós queremos estar distribuindo a sopa, o pão, né? E também máscara, tá bom? Então nós vamos precisar, eu vou estar postando no grupo, tá bom? Alguns ingredientes, tá bom? Importantes, necessários para nós fazermos esse sopão
né, da caridade. Nós estamos projetando para quarta-feira, né? Se não der na quarta ou até sexta-feira, né, dessa semana que está iniciando, nós queremos fazer esse sopão, né? Eu estou conversando com o rapaz das máscaras, ele já vai estar nos fornecendo algumas máscaras, então vai nos ajudar. Nós vamos precisar também de uma Kombi, né, para colocar a sopa, né, o caldeirão do sopão, e também levar alguns irmãos que vão estar nos ajudando nesse processo. Amém? Então, eu conto com a igreja, eu conto com vocês. Opa, tem uma queda aqui. Eu conto com vocês, tá bom, irmãos? Eu conto com a igreja, eu conto com vocês. Nos ajudem, tá bom? É algo assim que vai estar movendo, vai estar mexendo com a igreja, né? Vai estar mexendo também, vai uma forma também de nós, uma forma também evangelística, também social, mas também evangelística, porque além da sopa, do pão, da máscara, nós vamos estar também levando o amor, amém? Vamos estar também levando o evangelho de Deus, tá certo? Então, por favor, nos ajudem, somem, tá bom? Estejam conosco, vamos estar em unidade nesse momento, amém? Vamos estar falando a mesma língua, a mesma visão, tendo o mesmo entendimento. Vamos estar edificando esses altares, nessas bases sólidas, né? Vamos estar prestando esse culto, um culto inteligente ao Senhor. Amém, queridos? Eu quero deixar isso com vocês. Nós vamos estar conversando pelo grupo da igreja, tá bom? Um abraço, por favor, né? Entre em contato também, deixe a sua colaboração. E que Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês, tá bom? Que a graça e o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todos vocês, em nome de Jesus.